Vamos recitar 3 vezes homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. 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 Verso de abertura de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Bom dia, mestra Insi, e todos vocês, os praticantes do Dharma. Amin Tofo. Continuamos com a sabedoria do Sutra do Diamante. Hoje é a 16ª palestra. E o texto a seguir trata da avaliação, medição dos méritos do Sutra do Diamante. O Sutra diz: Subhuti, o que pensais? Se alguma pessoa doasse os 7 tesouros e cobrisse com eles os 3.000 grandes milhares de mundos, conseguiria muitos méritos ou não? Subhuti respondeu: muitos, Bhagavat. Por que razão? Porque esses méritos, por sua natureza, não são méritos. Por isso, o Tathagata fala de muitos méritos. Entretanto, se alguma pessoa recebe e mantém este sutra, ou apenas 4 versos, ou mais, e os transmite aos outros, seus méritos superam os da pessoa anterior. Por que razão, Subhuti? Porque todos os Budas e o fenômeno da Anuttara Samyak Sambodhi de todos os Budas surgem deste sutra. Subhuti, o que é chamado Buda Dharma não é Buda Dharma. Então, isso é o trecho, vou explicar agora. A avaliação ou medição de méritos é algo frequentemente mencionado nos sutras do Prajna. Acreditar e compreender o Prajna certamente traz grandes méritos. Para aqueles sábios e nobres que já realizaram o Sunyata, normalmente não seria necessário explicar isso em detalhes. Porém, para atrair iniciantes, principiantes, e evitar que interpretem erroneamente o significado do Sunyata e negando a lei de causa e efeito, o Buda faz uma comparação detalhada. O extraordinário dos méritos é mais facilmente demonstrada por meio dessas comparações. Por isso, o Buda perguntou a Subhuti: suponha que alguém use os 7 tesouros em quantidade suficiente para encher os 3.000 grandes mil mundos, o Trishiliocosmo, para fazer doações aos seres pobres e sofredores, ou para oferecer aos seus pais, professores, mestres respeitados, ou a joia tríplice Buda Dharma Sangha. O que você acha? Essa pessoa acumularia muitos méritos ou não? Os 7 tesouros, tal como mencionado também no Sutra Amitabha,
são ouro, prata, lápis lazuli, cristal, madrepérola, rubi e ágata. São os 7. Representam a preciosidade da substância na antiga Índia. Representa a qualidade dos méritos. Trishiliocosmo, ou 3.000 grandes mil mundos, são formados por 1.000 pequenos mundos que compõem um mundo médio. E 1.000 mundos meios que formam um grande mundo de um Buda. Isto simboliza uma imensa quantidade. Então, 7 tesouros significa a qualidade e 3.000 grandes mil mundos simboliza uma imensa quantidade. Doar algo tão precioso e em tal quantidade, imensa quantidade, é realmente possível? Sim, é possível que seja real, pois um Bodhisattva que atingiu o corpo do Dharma seria capaz de oferecer os 7 tesouros de 3.000 grandes mil mundos, oferecendo aos Budas das 10 direções e ajudando os seres nos 6 destinos. Tal como o Buda Amitabha, para estabelecer esse mundo, terra pura do Amitabha, também doou imensuráveis, incontáveis tesouros a todos os seres. Subhuti respondeu: sim, são extremamente muitos, mas ele também explicou que, no sentido último, não há essência real no mérito, pois no estado da verdade suprema, os méritos não possuem uma natureza própria. No entanto, devido ao sunyata dos fenômenos que não têm essência intrínseca, os méritos surgem como uma ilusão dependente de condições, sendo possíveis de surgir e ser descritos. Caso contrário, se os méritos fossem substanciais e independentes das condições, nem mesmo o mérito das doações poderia ser discutido, ou falado, ou descrito. Subhuti explicou isso para beneficiar os ouvintes, o auditório, mostrando que, por um lado, os méritos surgem das causas e condições, mas, por outro lado, essas mesmas causas e condições revelam o sunyata, surge e cessa. Para evitar que alguém acredite que os méritos possuem essência própria e intrínseca, devido à grandiosidade dos méritos. É necessário continuamente apontar para o sunyata enquanto se explica os méritos. Os méritos existem ou não? Sim, condicionadamente. Aquelas coisas que surgem, cessam. Então, ao apegar aos méritos, já caímos no buraco. Méritos existem, sim, devido a causas e condições. Porque, de acordo com sunyata, assim é. É a regra universal. O Buda, então, disse a Subhuti: embora o que você disse esteja correto, não pense que os méritos dessa pessoa
sejam realmente os maiores. Eu te digo, suponha que outra pessoa, ao se deparar com este sutra, não só o receba e o mantenha na memória, mas que mantenha apenas uma única estrofe de 4 versos, ou até mesmo recite uma única estrofe de 4 versos para os outros. O mérito dessa pessoa será 10.000 vezes maior, incalculavelmente maior do que o mérito da doação de 7 tesouros. Uma estrofe. Como é possível? Receber significa aceitar. E manter significa memorizar e não esquecer. Uma estrofe de 4 versos, na verdade, significa algo extremamente pequeno e curto. Mas os méritos são imensuráveis. No sistema linguístico indiano, na antiga Índia, uma estrofe completa é chamada shloka, gata. Shloka consiste em 32 sílabas, seja prosa ou verso. Quando se completam 32 sílabas, isso é considerado uma shloka. Por exemplo, o primeiro encontro do Sutra dos Prajna contém 100.000 versos e o Sutra do Diamante contém 300 versos. Assim, manter uma estrofe de 4 versos, shloka, significa algo extremamente pequeno, mas os méritos acumulados são imensos, mostrando o extraordinário deste sutra. Supera a doação de 7 tesouros. Estudar e praticar o Buda Dharma envolve o princípio de ouvir o Dharma correto, refletir corretamente sobre ele e praticá-lo de acordo com o Dharma. Detalhando esse processo, algumas escrituras mencionam como Sutra de Lótus 5 práticas do Dharma, e enquanto outras mencionam 6 práticas, ou até mesmo um total de 10 práticas do Dharma. E as 10 práticas são: 1. Copiar o Dharma, escrever, copiar. 2. Oferecer. 3. Distribuir para outros. 4. Ouvir atentamente o Dharma. 5. Ler e estudar. 6. Aceitar e manter de memória. 7. Explicar. 8. Recitar em voz alta. 9. Refletir o Dharma. E o 10º, praticar o Dharma. Essas são as 10 práticas do Dharma. Dentre essas práticas, manter o Dharma e explicar para os outros são as 2 práticas mencionadas no Sutra do Diamante. Manter de memória é para o benefício próprio, enquanto explicar para os outros
é para beneficiar os demais. Quando se é capaz de aplicar esse método profundo, tanto para o próprio benefício, quanto para os outros, os méritos, obviamente, são inconcebíveis. Doar os 7 tesouros pode satisfazer materialmente os outros, mas é algo temporário. Tesouro é temporário. Dinheiro, bilhetes, dólar é temporário. Já a doação do Dharma, ensinamento do Buda sobre o Sunyata, como Sutra do Diamante, Sutra do Lótus, desperta a visão correta e o entendimento correto. Fortalece a virtude das pessoas, guia-as no caminho da elevação espiritual e leva à liberação e à perfeita iluminação. Por isso, proporciona uma felicidade completa e duradoura. Portanto, o mérito do Dharma supera o da doação material. E aí eu perguntei, se por um lado tem $1 milhão americanos e por outro lado tem Sutra do Diamante e a explicação, que vão escolher? $1 milhão? Levanta a mão. Sutra do Diamante e a explicação. E não tem como ter ambos. A escolha é um ou outro. Qual prefere? Na verdade, no longo prazo, até chegar à budidade, sabe qual é mais importante? O entendimento e a compreensão do Sunyata. Porque ao ter a sabedoria, vida tras vida, você vai ter mais de $1 milhão. Muito mais. Ter riqueza mundana é fácil. É muito fácil. Mas ter acesso ao Dharma é tão difícil. Eu lembro da minha primeira experiência. Sabe quanto ano tinha quando eu ouvi o Sutra do Diamante? 16 anos de idade. Eu lembro em Vancouver, Universal Buddhist Temple. Quarta-feira, 7 da noite, escutar a professora, que é uma médica, e professora Joe. E ela aprendia o Sutra do Diamante e explicava a nós. E eu escutava e dormia em cada palestra. E eu lembro uma vez ela falou, e somente uma estrofe supera doação de 7 tesouros, e eu acordei. Nossa, hoje eu ouvi uma estrofe, pelo menos. Tinha 16 anos de idade e era 1985. E desde então, até hoje, eu não falo que eu entendo totalmente, mas eu estou ainda no processo de querer aprofundar no Sutra do Diamante. E aqui estou tentando de doar o Dharma e compartilhar com vocês.
O Buda afirmou que os méritos da pessoa que mantém este sutra superam os méritos das doações de 7 tesouros, porque todos os Budas e a suprema iluminação, Anuttara Samyak Sambodhi, surgem deste método do Prajna, baseado no Sunyata. O Sutra do Prajna diz que o Prajna é a mãe de todos os Budas, indo além todas as 12 divisões dos ensinamentos do Buda e os nobres dos 3 veículos surgem deste método do Prajna. Sem o Prajna não haveria Budas, Bodhisattvas, Sravakas, Pratyeka-Budas e até mesmo as virtudes humanas e celestiais. Seriam inalcançáveis. O Prajna é a raiz de todas as virtudes. O que faz de um Buda é a realização da suprema e perfeita iluminação. E essa realização é o antigo Prajna. Sem a prática do Prajna como causa, como poderia haver a suprema e perfeita iluminação? Como poderia haver Budas? Esse sutra elogia o Prajna porque ele corresponde à verdade, verdadeira realidade, a verdade última. E isso não se limita ao Sutra do Diamante. Qualquer método que corresponda ao Dharma sem marcas do Prajna é igualmente digno de respeito. Os Budas são os Budas. E a suprema e perfeita iluminação, Anuttara Samyak Sambodhi, é o Dharma que eles realizaram. Juntos, eles são chamados de Buddha Dharma. O Buda declarou: o que eu ensino como Buddha Dharma não é Buddha Dharma. No estado do Sunyata final, Sunyata último, tanto as pessoas quanto os fenômenos não podem ser obtidos ou apegados, aferrados. Se alguém tomar isso como um Buddha Dharma real e substancial, estará equivocado. Anuttara Samyak Sambodhi é atingido diretamente, uma experiência direta. Não tem nome, palavras, texto, nada. Todas as elaborações conceituais são nada mais que convenções para ajudar a nós adentrar, aprofundar e chegar diretamente ao Prajna último. Conclusão. Parabéns a todos vocês por terem nesta vida méritos e condições suficientes para ouvir o Sutra do Diamante, as palavras do Prajnaparamita, e até desenvolver confiança nele. Isto significa que vocês, nas infinitas vidas passadas, já plantaram boas raízes para poder, nesta vida, ter acesso a este Dharma. Isto pode causar, é comovedor,
pode comover até chorar da alegria. Então, enfim, parabéns e amém, Tov.